E eu peço então agora que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Efésios capítulo 2, e que você mantenha a sua Bíblia aberta aí nessa página. A gente vai um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, nós vamos compartilhar essa palavra conforme o Senhor nos der graça nessa manhã. Vou te convidar, por favor, se num exercício de devoção, ficar de pé mais uma vez. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu quero ler aqui com você, acompanhe a leitura e vamos fazer assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E, por causa de tudo isso, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te suplicamos que o Senhor nos faça compreender e viver aquilo que agora nós acabamos de ler, ó Deus, acabamos de ouvir. Que o Senhor nos dê entendimento, que isso faça parte, ó Deus, integrante da nossa vida, que a orientação da Tua Palavra comande a nossa caminhada em fé, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Você se lembra da pergunta que Deus fez a Adão lá no jardim do Éden? Você se lembra daquela pergunta? Adão, onde você está? Onde você está, Adão? E você sabe que não era aquela brincadeira de pique-esconde, Não é que Deus não soubesse onde Adão estava. Adão, onde você está? Será que está atrás dessa moita? Será que está no alto dessa árvore? Não é que Deus não soubesse onde ele estava geograficamente. Mas a pergunta, onde você está, é porque ele precisava que Adão começasse a entender que agora ele estava sozinho. Que agora, por causa do seu pecado, ele estava por sua conta. Que agora, por causa do seu pecado, ele estava destinado à morte. Que agora ele estava sem Deus no mundo. Pensa que tragédia. Mas se Deus fizesse essa pergunta para você hoje, se Ele perguntasse assim, Enoque, onde você está? O que você responderia? Onde é que você está no sentido dessa pergunta? Segundo o apóstolo Paulo, como nós vimos na semana passada, os efésios, a igreja da cidade de Éfeso, eles estavam não simplesmente em Éfeso, não simplesmente naquela cidade, mas eles estavam em Cristo. Interessante, não é? Dizer que eles estavam em uma pessoa, não com uma pessoa. Seria normal a gente dizer assim, eu estou com fulano, eu estou com Cristo. Não, ele não disse que eles estavam com Cristo, ele disse que eles estavam em Cristo.
E o que é que Deus fez para que eles estivessem em Cristo? Aí nós vimos tantas coisas maravilhosas aqui no capítulo 1. Aqui que nós vamos ler que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Bênção espiritual. Engraçado, até eu costumo às vezes falar bênçãos espirituais, né? Mas aqui fala toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Irmãos, há uma que ela tem várias características, tem várias coisas relacionadas a essa bênção. Essa bênção é Cristo. Aqui no capítulo 1 nós vemos que nós somos escolhidos para sermos santos. Tudo isso decorre de Cristo, de estar em Cristo. Escolhidos para serem santos. Somos predestinados para a adoção de filhos, herdeiros de Deus. Aqui diz que aqueles que estão em Cristo louvam a Deus pela graça que eles receberam. Aqui diz que eles têm redenção, eles têm a remissão dos seus pecados, eles têm os seus pecados cancelados, pagos por Jesus. Aqui também diz que eles têm sabedoria e prudência, que é aquele conhecimento mais dirigido por Deus, não apenas um conhecimento humano, um registro mental de alguma coisa, mas eles têm prudência da parte de Deus para viver, e eles são inclusive selados pelo Espírito Santo. Eles são selados. O Espírito Santo é uma garantia de Deus, tanto de que nós vamos chegar, como a garantia de que o próprio Deus vem nos buscar. Se ele já tivesse feito o pagamento, né? E que vai se completar esse pagamento pela propriedade dele, que somos nós. Nós somos posse, propriedade de Deus. Aí, depois de dizer essas coisas, o apóstolo, ele faz uma oração. Você lembra que ele faz uma oração? Ele expressa um desejo muito grande que ele tem em relação àquelas pessoas que estão em Cristo, que são os efésios e que somos nós. Em oração, ele sabe que a igreja precisa da operação de Deus nessas questões aqui, como você precisa. E ele diz então que nós precisamos conhecer a esperança que está envolvida no nosso chamamento. Nós somos chamados do mundo, chamados do inferno, chamados do reino das trevas, convocados, uma vocação poderosa, um chamado que foi impossível de resistir. Deus chamou você com poder, Deus não chamou você, não, Ele chamou você de uma forma irresistível. Nós precisamos saber a esperança que está envolvida nisso. Puxa, eu fui chamado por Deus, mas e agora? O que isso gera de esperança no meu coração? Ele ora e ele fala, eu desejo, eu peço ao Senhor que vocês possam conhecer a grandeza, a eficácia do poder manifestado na ressurreição de Jesus. Para um povo que vivia num lugar idólatra, como Éfeso, que tinha na deusa Diana a principal das divindades, muitos deles vindos, convertidos, vindos daquele culto, ainda com uma certa necessidade de entender qual é o poder de Deus em relação, por exemplo, à deusa Diana, que diziam que era poderosa nas regiões celestes e até nas regiões inferiores do inferno. E ele diz assim, aqui vocês precisam colocar os olhos no poder de Deus, manifestado na ressurreição de Jesus Cristo, pela qual Ele também ressuscitou vocês. Olha, o poder de Jesus. É Ele quem não apenas está nas regiões celestes, mas tem nos abençoado com essas bênçãos da região celeste. Nós precisamos, e o Paulo orava, e eu oro por você, irmão. Eu oro por nós, para que nós possamos entender como que todas as coisas são colocadas debaixo dos pés da igreja. E pensando nessa questão de bênçãos celestiais e debaixo dos pés, quantas pessoas têm pregado, irmãos, equivocadamente, sem entender nada do texto, que essas bênçãos espirituais são tudo aquilo que você deseja e que Deus pode te dar. Então você tem um desejo, e aí, como já está lá nas regiões celestiais, eles dizem que isso tudo já está lá, e que você, por meio da oração, é uma coisa assim, parece que a sua oração, ela vai destrancar o céu, que está trancado, que coisa que a Bíblia não fala, que o céu está trancado para nós, pelo contrário, a Bíblia diz que está aberto para nós. E que vai destrancar, vai trazer a bênção do carro novo, da saúde, disso, daquilo. As coisas são acessórias.
A maior de todas as... Quem foi curado lá de cegueira por Jesus Cristo já morreu também. A bênção é Jesus, é uma bênção eterna. É uma bênção que não está só aqui. E aí as pessoas pregam isso errado. E outra coisa, quando fala que está tudo debaixo dos seus pés, você é igreja, está tudo debaixo dos seus pés, tem gente que usa isso até para desejar mal para o outro. Acha que não, eu vou pisar, está tudo debaixo dos meus pés. Gente, o que significa isso, né? E o apóstolo ora para que eles possam compreender como que todas as coisas são colocadas debaixo dos pés da igreja, que é o próprio corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Para a gente entender isso, a gente precisa então continuar a leitura. É por isso que você precisa ler a Bíblia capítulo por capítulo. Não fica só pegando versículo isolado. Você pode entender uma coisa completamente absurda lendo só um trechinho da Bíblia. Você tem que o todo. E aí, para a gente entender essas coisas que o apóstolo ora aqui, nós vamos para o capítulo 2. Os 10 primeiros versículos. Do versículo 1 até o versículo 4, a gente tem aqui as más notícias. Quais são as más notícias? Vou fazer uma observação aqui, que no texto lá grego, quando foi escrito, não tinha essa expressão aqui, ele vos deu vida, tá bom? Aí você fala assim, então a Bíblia foi adulterada? Não. E para nós, você vê que é uma frase muito longa. O editor, para facilitar a nossa compreensão, ele pegou a mesma expressão que está aqui embaixo, no versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo, e ele colocou lá em cima, ele nos deu vida. Mas eu quero que você pense agora o texto comigo, como ele está no original. Porque se eu leio assim, ele nos deu vida, já começa para cima, né? Ele nos deu vida. Não, comece do começo. Antes de dar vida tem a morte. Olha como que é que Deus fala. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja então que eu vou dizer quais são as más notícias que estão do verso 1 até o verso 4. Estando vós mortos. Irmãos, não é estando afastados, estando distantes, estando cegos, estando... Não tem eufemismo, não tem jeito de diminuir. A palavra aqui é morto. É deitado lá no necrotério, não está no hospital. Ele não diz assim, estando vós ligados nos aparelhos, nos últimos suspiros no hospital. Não é isso que está no texto. É dizendo que você estava morto. Olha o estar. Onde você está? Estar morto. Completamente separado de Deus. Morto em quê? Nos vossos delitos e pecados. Delito, irmão, é aquilo que você sabe, tem a lei e você vai e infringe a lei. Então você cometeu um delito, você é delinquente. Mas quando o pecado é aquela disposição que você tem para fazer o que der na sua cabeça, então sabendo ou não sabendo, você erra. Delitos e pecados. Então, sabendo ou não sabendo, você estava morto no seu erro. E ele diz que nessas coisas, nesses delitos e pecados, andastes outrora. Esse andastes outrora é estilo de vida. É porque o seu estilo de vida, pensa, qual que é o seu estilo de vida? Se alguém disser assim, qual que é o seu estilo de vida? É o meu estilo de vida. Segundo a Bíblia, o seu estilo de vida era um estilo de vida delinquente e pecador. O estilo da morte. Esse era o estilo de vida. E mais do que isso, diz que você andava segundo é de acordo. Você andava de acordo com o príncipe da potestade que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe o que é isso aqui? É que a condição daquele que está morto nos seus pecados, sem Cristo, ele não apenas está separado de Deus, andando no curso do mundo, mas ele também está governado pelo poder ativo de Satanás. E aí, aquela coisa, né? Tem tudo. E isso é errado. Tem gente que tem mais medo do diabo que de Deus. Você tem que temer a Deus. Tema a Deus. E aí você não temerá a Satanás. Mas tem gente que não vê diabo em nada. Não desconsidera que Satanás é um inimigo seu, um inimigo trabalhando, atuando, querendo
que você seja destruído. E que sobre aquele que está morto nos seus delitos e pecados, a influência dele é eficaz. Irmão, entendendo aqui o texto, aqui dá para a gente ver que, assim como a gente vê a operação poderosa do Espírito de Deus sobre aquele que é de Deus, nós vemos uma atuação poderosa de Satanás sobre aquele que não é filho de Deus. Isso é da compreensão do texto aqui, irmãos. O tempo é muito curto para explicar, mas essa é a condição, mas não acabou. Ele diz então que nós éramos filhos da desobediência e da ira. Filho da desobediência, porque nós somos todos herdeiros da desobediência de Adão. Adão desobedeceu, você já nasceu inclinado, né? Seguindo as inclinações da carne, inclinado para o pecado. Então você é era um filho da desobediência. Quero crer que esse era é para todo mundo aqui, mas se não for, pense. E um filho da ira, por quê? Filho da ira de Deus. Porque ao ser um filho da desobediência, Deus é um Deus que se manifesta como irado contra o pecado. Olha, a ira de Deus é muito diferente da nossa. A ira nossa é quando a gente tem uma frustração com alguém, aí você fica com raiva, aí você meio que deseja o mal, ou alguma coisa assim. A ira de Deus é santa, a ira de Deus não é uma questão pessoal, é uma questão da santidade dele. A ira dele é santa. Então, ele, ao se deparar com o pecado no homem, a natureza santa de Deus é julgar e punir o pecado. Nasceu como uma pessoa contra quem Deus estava irado. Você já nasceu nessa condição. Essas são as más notícias, irmãos. Veja, mortos, escravos. Você precisa entender o que está mandando na sua vida. Será que o que manda na sua vida é o ritmo do mundo? O que manda na sua vida são os seus pensamentos, a vontade, o seu desejo. Quando dá o desejo, você tem que satisfazer. Aí você sai, atropela a vontade de Deus, não tem problema. Por quê? Porque você é governado pela carne e tem o mundo todo para concordar com você. E Satanás, podia dizer que ele estava te batendo palminha, mas ele está atuando para julgar você. Será que você está com o seu coração aberto para aquilo que é das trevas assim? Essa é a condição daquele que está sem Deus no mundo. E morto, escravo, demônios agindo. Demônios agindo. Satanás e os seus comandados lá agindo. Filho da desobediência e filho da ira. Irmão, isso aqui é de chorar, é de desesperar, até que você encontra essa expressão maravilhosa, né? Mas Deus. Você? Miséria total. Mas Deus. Rico em misericórdia. Misericórdia é aquele que coloca o coração na sua miséria. Deus, você em ira e a destruição presente e futura, normal. Mas Deus, rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, em Cristo. Não é com Ele, é nele. Ele nos deu lugar de honra, não como Ele, mas nele, através dele, estando em Cristo. E aí você pergunta, mas como pode ser isso? Irmão, porque a igreja, o corpo de Cristo, que nós vimos no verso 23 do capítulo 1, esse corpo de Cristo, a igreja está unida misteriosamente com Cristo. Nós somos o próprio corpo do Senhor Jesus. Lembra que na ceia a gente lembra as palavras de Jesus, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
E ele institui alguma coisa que você come, bebe. Por quê? Porque ele quer que você se relembre na ceia da unidade que você tem com Cristo, que você é corpo de Cristo, que o corpo de Cristo está em você. Você está comendo aquilo ali num simbolismo, né? Você come, bebe, aquilo se torna você. Aquilo ali, os nutrientes vão para dentro do seu corpo, vão passar a fazer parte de você. Ele quer que você se lembre quem você é, por causa daquele, mas Deus, misericordioso e amoroso. A igreja está unida misteriosamente com Cristo. Aí a pergunta é, para quê? Por que o Senhor fez isso, meu Deus? Por quê? Por amor. Mas para quê? Para mostrar a riqueza da graça, mostrar como é rica a graça, sendo que nós não temos como fazer nada para a nossa salvação, mas pela misericórdia de Deus, como diz Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, quando eu falo de pecado, isso dói no seu coração? Quando eu falo dessa miséria, você fala, ai, há pessoas que às vezes quando ouvem isso, dizem, eu não sou crente. Eu acho que eu nem crente eu sou. Se você é sensibilizado pela denúncia do pecado, então, se você percebe a sua necessidade, é porque você nasceu de novo, porque morto não sente nada. Morto era como você estava antes, não fedia nem cheirava por você, porque você não tinha relação com Deus. Nada fazia sentido, mas nascendo de novo, essas coisas se incomodam, irmãos. Por quê? Porque Deus, mas Deus agiu. A gente precisa se perguntar, como aqueles que ouviram a pregação de Pedro, depois que Pedro disse, vocês mataram Jesus, vocês são os culpados, foram vocês mesmos que rejeitaram a Ele, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Eles disseram, o que faremos? Nós precisamos perguntar o que nós vamos fazer com isso que nós estamos ouvindo. Nós então precisamos de mais explicações, irmãos, porque Deus espera alguma coisa de você. Sim, Ele diz, não de obras, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Para quem gosta de língua aí, feitura é poema, a palavra lá é da mesma raiz de poema. Nós somos feitura de Deus. Pensa o artista escrevendo, o maior artista escrevendo seu poema. Somos poema de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, porque antes nós somos criados em Adão, né? Nós somos descendentes de Adão, mas pela regeneração, criados, recriados, regenerados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus espera algo de você. O que é que Ele espera de mim? Nós precisamos então de mais explicações, e essas explicações estão nos versos 11 a 22, dizendo assim, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis, onde você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no
estais sendo edificados para habitação no Espírito. Irmãos, o que o texto está nos dizendo é que outrora, o nosso passado, onde nós estávamos sem Cristo, outrora nós éramos gentios e incircuncisos, significa que nós não tínhamos aliança com Deus. Nós éramos outro povo que não o povo de Deus. Incircuncisos, sem da comunidade de Israel. Aqui não é o país Israel, viu, irmão? Você que ouve aí as pessoas, muito voltadas para Israel, você vai perceber isso com o povo tocando chofar na igreja, colocando símbolos israelitas ali, fazendo festas de Israel. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que o Senhor quebrou o muro da separação, fazendo um só povo, acabou o Israel nação como sendo o povo de Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz que não é israelita todo aquele que é nascido em Israel, ou que é descendência de sangue de Abraão. Nem os próprios descendentes de sangue de Abraão necessariamente são eleitos, mas são aqueles que são circuncidados no coração. Então, o que ele está dizendo? Outrora nós éramos gentios incircuncisos, sem Cristo não estávamos na comunidade, não o país. A comunidade são os salvos de verdade, o povo de verdade de Deus. Não estávamos na comunidade, estávamos alheios às alianças e alheios às promessas. Aquelas promessas não eram para nós, mas agora são. Agora, aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, porque Cristo se fez o pagamento por nós, então nós somos aproximados por Deus. Interessante, irmãos. Puxa, eu queria ter tempo para falar mais com vocês disso. Mas aqui afirma assim: Ele é a nossa paz. Verso 14. Quando ele derrubou aquele muro, deixa eu explicar isso aqui para você. Ele fez uma nova humanidade. Quando ele fala que um novo homem, é uma nova humanidade. É uma humanidade diferente da humanidade de Adão. A humanidade gerada de Adão é a humanidade que deu naquilo que a gente vê lá em Gênesis, logo no começo, lá teve que ter dilúvio, teve que ter espalhar por causa da Torre de Babel. O pecado do homem era tanto, as pessoas vai viver só 120 anos, não podem viver muito estranho não, espalha isso porque está ruim. A humanidade na qual nós vivemos hoje, a gente olha para o mundo e fala: misericórdia, Senhor Jesus, volta logo, o que eu estou vivendo aqui? A igreja, o povo de Deus, porque a igreja, só existe a igreja, viu, irmão? Israelita, os que estavam perto e os que estavam longe, foram unidos e só há um povo de Deus, a igreja. O muro de separação foi quebrado. Nós somos um corpo com Cristo. E esse é o nosso futuro glorioso. Sermos perfeitamente como Cristo é. É nisso que o Senhor está trabalhando. Então, Ele é a nossa paz porque Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Ele fez a paz porque Ele nos reconciliou com Deus no seu corpo. Ao nos fazer o seu próprio corpo, Ele vai até o Pai. Ele promove a reconciliação com o Pai. Veja que o Senhor Jesus está nos levando no seu próprio corpo. Quando Ele se volta para o Pai, Ele está levando todos aqueles que são seus com Ele, que são o seu corpo. É por isso que nós estamos, como igreja de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque nós estamos nele. Já estamos nele. Ainda não vivemos a plenitude que vai se dar na consumação na volta de Jesus. Mas nós já, numa certa medida e numa grande medida, pelo poder do Espírito Santo, nós já vivemos essa realidade. Então Ele paz porque Ele nos reconciliou com Deus no seu corpo. E Ele evangelizou a paz, né? Ele é a paz, verso 14. Ele fez a paz, verso 15, 16. Ele evangelizou a paz, verso 17, 18. Aos de perto e de longe, porque Ele é o mediador. Como diz 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador. Um só mediador. Um só, não tem corredentor, não tem ajudante redentor, não tem amigo do redentor, não tem ninguém mais que possa colocar você diante de Deus, porque você só é colocado, não é pela intercessão de Jesus, é pelo próprio fato de Jesus fazer de você o corpo dele. É muito mais do que simplesmente, libera aí, Senhor, para aquele ali. Não, é uma obra
que Ele está envolvido, Ele morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Então, Ele evangelizou a paz, ou seja, Ele proclamou isso para você. Uma palavra poderosa, irmão, que transformou você. Quantos aqui nunca acharam que seria crente na vida? Quantos aqui que debocharam? Quantos aqui que ou não se viram na condição de ser? Quantos de nós tinha tudo para dar errado, mas o Senhor poderosamente evangelizou. Evangelho é boa notícia, boas novas. Ele evangelizou, Ele próprio está evangelizando aos de perto e aos de longe. E por fim, nos versos 19 a 22, nós vemos que Ele está nos edificando. Edificando, isso significa que Ele está trabalhando pela sua santificação. Esse Espírito com o qual Ele selou você e que está atuando na sua vida, Ele está trabalhando. É por isso que você sente a consciência pesar quando você peca. É por isso que você sabe que precisa buscar a Deus. É por isso que você sabe que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está, a Bíblia diz que é de glória em glória. Glória, nós precisamos nos lembrar que se refere à manifestação de Deus. Como Deus se manifesta. E nós queremos e precisamos nos manifestar como Deus. Ser como Jesus. E a cada dia a glória dele vai sendo mais e mais manifestada na nossa vida. Eu quero que você tenha esperança nisso, irmão, que Ele está agindo assim, Ele está nos edificando, nos santificando, nos transformando e nos preparando por meio do Espírito Santo. E aí eu preciso refletir com você, nós estamos caminhando já para o final. Existe um outrora na sua vida? Não, outrora que mandava na minha vida era a vontade da minha carne, que mandava na minha vida. Eu era a Maria vai com as outras, eu fazia o que todo mundo faz, o mundo. E eu percebi que havia uma própria influência maligna, uma coisa do diabo, me prendendo, agindo, me seduzindo. Eu era igual mercadoria solta no caminhão, batia de um lado para o outro, virou a curva, para a minha vida era assim. Satanás tinha domínio sobre mim, mas agora existe um outrora na sua vida. Eu vou te falar como é que você sabe. As obras que você pratica mostram, porque as obras são as que Deus nos preparou para andarmos nela. Não existe um cristianismo só intelectual, não existe um cristianismo de sou membro da igreja. Existe um cristianismo daquele que é corpo de Cristo, daquele que sabe que o seu pecado, ele é contaminação, é como se você manchasse o próprio corpo do Senhor Jesus. Que o seu pecado então, irmão, ele influencia a mim que sou igreja, ao seu outro irmão que é sua igreja, e eu já estou falando daqueles que se incomodam com o pecado. Porque eu já disse que se o pecado te incomoda, é sinal que você nasceu de novo. Mas se ainda está sendo escravizado pelo pecado, precisa saber que há um poder para libertar você. Esse poder é tão grande que foi o poder que levantou Jesus Cristo de entre os mortos, é isso que a palavra diz. Esse poder que opera em você que está em Cristo, é esse, portanto, tenha esperança. Eu pergunto para você, existe uma mudança tal na sua vida? Ou você deseja, irmão, quem sabe você deseja, se deseja, já é sinal de vida. Você deseja dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Você tem esse desejo de dizer assim, ou diz assim, a maneira como Cristo influencia suas decisões, demonstra se esse é o seu desejo, e isto é estar em Cristo, e não na escravidão do passado. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Cada um de nós, no particular, aí junta, soma e vira a igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Nessa militância, nessa luta, nesse trabalho do Espírito Santo, de transformação dia a dia, eu sou a igreja de Deus, a caminho de glória em glória, buscando ser mais parecido com Cristo. E eu me junto com você que também está na mesma militância. Eu me junto com você não é porque nós somos amiguinhos, não é porque o próprio Espírito de Deus nos chama. O Espírito que está em mim está em você. Se nós somos corpo de Cristo, nós temos o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus. Veja, corpo, Espírito. O Espírito de Deus em nós, nos unindo. Então, para a gente terminar, quais são os benefícios de ser igreja? Aí eu lembro da oração do apóstolo Paulo, que ele pediu.
benefício de ser igreja de Deus. A igreja de Deus pode e deve conhecer a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento, irmão? Vitória sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a carne. Tenha a esperança de vencer o pecado por meio de Cristo Jesus, por meio da ação poderosa de Deus, por meio da palavra de Deus na sua vida, por meio dos meios de graça, a palavra, a oração, os meios, né? A própria igreja que Deus deu a você para te orientar, para te fortalecer, para cuidar de você. Deus está trabalhando, então há esperança, né? O Senhor Jesus não disse assim: vocês vão edificar, viu, apóstolos, a minha igreja para ela ficar bonitinha. Não, ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O pecado não vai prevalecer na sua vida, irmão, em nome de Jesus, por causa de Jesus, porque você está nele. Essa é a realidade, a esperança. A igreja deve conhecer a grandeza da eficácia do poder de Deus, irmãos, porque regenerados por Cristo, nós temos poder para viver como Deus quer. Sabe como que Deus quer que você viva? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com paz, plenitude na alma. Essa é a grandeza, a eficácia do poder. É não somente Deus te conta como seria viver com Ele, mas Ele te dá o poder para viver por meio do Espírito Santo. Você precisa crer que o Espírito Santo está na sua vida. Você precisa buscar as coisas que são do Espírito, não andando na carne, mas buscando aquelas coisas que são do alto. Pedro achou que podia servir a Cristo, se deu mal. Você também? Aí depois Cristo mostrou para ele: meu filho, é eu agindo em você. Depois do Espírito Santo, o que acontece com Pedro? Virou assim o proclamador da palavra de Deus. Se você ler as cartas de Pedro, você vai falar assim: parece outro homem. São dois Pedro? Uma pessoa me perguntou outro dia: pastor, eu estou lendo lá a Bíblia, são dois Pedro? É diferente. Eu falei: é mais ou menos, irmão. Praticamente é um Pedro só, mas é um antes e depois. Finalmente a igreja deve entender como todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né? Então não é uma coisa de pisar nos outros, de ser superior, mas de resgatar o mundo no poder do Espírito Santo. Eu disse que o Senhor evangelizou e Ele continua evangelizando essa paz. E Ele continua evangelizando essa paz por meio do seu corpo, que é a igreja. Então esse trabalho do evangelismo, ele é contínuo. Nós precisamos proclamar as boas notícias, que as más notícias todo mundo já sabe. Nós precisamos contar as boas novas. A obra que Deus espera dos reconciliados, daqueles que são feitos povo dele, que essa aliança seja levada até os confins da terra, irmãos. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a expectativa de Deus. E aí nós vamos para a prática. Eu quero orar com você agora. Gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Na prática, irmão, uma vida de fé é uma vida de esperança. Uma vida de fé confia que Deus agirá com o seu poder para fazer com que você seja transformado de glória em glória. Uma vida de fé é uma vida cheia da palavra de Deus, consciente da missão no mundo, em casa, no trabalho, na igreja, sempre em Cristo. Onde você está? Onde você está nos seus relacionamentos? Onde você está no seu trabalho? Onde você está na sua casa? Onde você está naquele lugar que só você conhece, lá no seu coração? Mas o Senhor também conhece. O Senhor está em toda parte. O Senhor está aí onde você está, mas será que você está no Senhor? É preciso confessar os pecados, irmãos. Mas não apenas confessar para ser perdoado, mas confessar na esperança de que o Senhor vai agir com poder na sua vida, para que você viva a vida plena que Ele tem para você. Faça agora a sua oração e diga: Senhor Jesus, eu quero essa vida plena que o Senhor me disse.
Eu não vejo poder em mim, mas obrigado, porque foi me lembrado hoje que não é em mim mesmo que está o poder, mas o poder está no Senhor. E o Senhor não está cochilando, o Senhor está agindo para eu ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja, para que a glória do Senhor seja conhecida de todas as nações. Eu quero isso. Fala com Deus, pede para Ele consertar a sua vida, para Ele transformar você, para Ele salvar você. Senhor, nós te agradecemos porque podemos orar conforme a Tua vontade. A Tua palavra diz que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se orarmos conforme a Sua vontade, Ele nos ouve. Ó Deus, se tem alguém aqui quebrantado por causa dos seus pecados, se tem alguém aqui hoje percebendo que ainda está vivendo de certa forma como que influenciado pelo mundo, seguindo a cartilha do mundo, ou que está andando, Senhor Jesus, aí seguindo a vontade da carne, o que dá vontade não resiste, vai lá e faz. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor Deus, que está sobre a própria influência de Satanás, mas hoje o Senhor abriu os seus olhos, os seus ouvidos para que ele pudesse crer, que o Senhor poderosamente entra na sua vida hoje para a salvação. Deus, eu peço que assim eles sejam transformados, todos nós sejamos transformados, ó Deus, de glória em glória. Ó Deus, aquele que está hoje reconhecendo a Ti, Jesus, como o único e suficiente Salvador, que o Senhor seja para ele exatamente isso, seja o Salvador que transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas seja também o Senhor que dá ordem à sua vida, que proclama, que evangeliza com boas notícias do Senhor, que opera com o Espírito do Senhor para mantê-lo no caminho até o prêmio da soberana vocação, até o recebimento da herança, porque somos feitos herdeiros em Deus. Dá confiança a esse irmão, a essa irmã hoje, de que ele está seguro no Senhor. Mesmo que outrora, quem sabe se outrora foi ontem, Senhor, quem sabe se outrora foi até hoje de manhã mais cedo, mas agora, em Cristo Jesus, declaramos, Senhor, a libertação pelo poder do Senhor. São coisas que o Senhor está fazendo, nós não podemos provocar nem fazer, mas o Senhor faz, o Senhor continua salvando, o Senhor continua evangelizando as boas novas de salvação. Por isso, Deus, agora nós nos entregamos a Ti, pedimos que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, nos traga à memória, Senhor Deus, essa mensagem de que estamos em Cristo Jesus, não estamos em Belo Horizonte, em Nova Cachoeirinha, não estamos no Brasil, não estamos na terra, não estamos no mundo, e estamos em Cristo Jesus, já pela fé, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque somos o corpo de Jesus, e Jesus continua sendo homem, mantém a sua natureza humana. Nós estamos em Cristo. Senhor, abençoa a Tua igreja sempre, sempre, com a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, e com a comunhão do Espírito Santo do Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Olha, não se esqueça de onde você está. Você até estava longe de Deus, mas agora você está em Cristo. Se lembre disso para enfrentar o pecado, se lembre disso para enfrentar os desafios, se lembre que quem está segurando você assim na mão direita é o Deus Pai Todo-Poderoso. Você jamais pode ser arrancado das mãos de Deus. Confie que o Senhor vai levar você a um nível de santidade maior, a um nível de maior relacionamento com Deus. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus.